lugar onde os prenderemos. Este é o lugar onde lutaremos. Aqui é o lugar onde eles morrerão. Honrem esses escudos, guerreiros! Provavelmente você já ouviu falar na Batalha das Termópilas, imortalizada nos cinemas pelo filme 300. Além de ser explorada na literatura por meio de romances e histórias em quadrinhos, essa batalha representa um ponto fundamental na disputa entre gregos e persas na antiguidade. Sua influência na história não é medida somente pelo resultado que se obteve nos Portões Quentes, como já foi chamada essa região, mas também pelos exemplos de coragem, dever e lealdade para com seu Estado. Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre esse conflito e sua importância dentro da nossa história. Não tem como falar da Batalha das Termópilas sem antes conhecermos um pouco do seu contexto histórico. Assim, voltemos o relógio até o ano 480 AC. Lá encontraremos dois líderes excepcionais: Leônidas, rei da cidade de Esparta, e Xerxes I, rei do Império Persa. Esses dois homens estavam motivados a cumprir suas respectivas missões a todo custo, e assim colocaram em marcha os eventos que entraram para a história. Do lado persa, Xerxes I é o filho de Dário I, o imperador que tentou conquistar a Grécia, mas foi detido na Batalha de Maratona, que já comentamos aqui na Fim do Bem. Inspirado pelo desejo de seu pai e com a intenção de continuar expandindo os territórios do Império, Xerxes lançou seu povo aos campos de batalha uma segunda vez, com o que ficou conhecida como a Segunda Guerra Médica. Vale dizer que Dário, assim que derrotado na Batalha de Maratona, voltou para a Ásia Menor e reorganizou seu exército, convocando ainda mais homens para lutar em sua cruzada pela conquista da Grécia. Em 10 anos, sendo o imperador substituído após a morte por seu filho, os persas já estavam prontos para uma nova investida, com um exército ainda maior do que o da Primeira Guerra. Já os gregos, após a vitória que os salvou em Maratona, passaram a olhar com cautela para as terras do Oriente Próximo. Era notável, segundo os relatos de Heródoto, que os persas não desistiriam facilmente de sua empreitada para dominar a região. Apesar disso, os generais gregos pouco conseguiram reunir, seja em armamento ou em homens, durante os 10 anos de paz. Quando Xerxes lançou-se novamente ao mar e conquistou novos territórios, o poderio grego ainda não era suficiente para conter seu avanço. A maioria das cidades, ao ver a extensão do Império Persa, simplesmente baixava suas armas e aceitava ser dominada. Afinal, naquele momento era impossível sair vencedor em qualquer tentativa de confronto. Assim, em poucos meses, o Império Persa já havia conquistado grande parte do território grego e seguia sua marcha sem maiores problemas. Heródoto, o pai da história, é quem nos conta os fatos ocorridos nas Termópilas. Antes do confronto, o historiador grego apresenta uma história interessante e que vale a pena conhecermos. O seu relato conta que Xerxes sempre buscava negociar com seus adversários antes de iniciar um combate. Coagir, muitas vezes, era uma arma mais eficaz do que a espada. Assim, o imperador mandou 2 mensageiros até Esparta para que negociassem com Leônidas os termos de uma possível rendição. O rei dos espartanos, porém, mostrou que não seria facilmente convencido e matou os 2 arautos, algo que é inaceitável dentro da cortesia militar. Como diz a velha frase, não mate o mensageiro. This is Sparta! Leônidas enviou 2 arautos espartanos para que fossem sacrificados, ou seja, eles levariam a mensagem de que a rendição não foi aceita e seriam feitos escravos, ou mesmo mortos, se Xerxes assim o quisesse, para compensar os homens que Leônidas condenou à morte. Xerxes, porém, pede que os arautos voltem para Esparta.
Sem entenderem a atitude do persa, eles perguntam ao imperador o que deveriam dizer para Leônidas, pois o espartano ficaria surpreso ao vê-los vivos e sem nenhum machucado. Xerxes, então, teria respondido que não é porque seu rei infringiu uma lei que eu devo ser obrigado a fazer o mesmo. Nos veremos no campo de batalha. Aqui, Heródoto nos premia com algumas reflexões bem interessantes. A primeira delas, e certamente uma das mais importantes, é quando ele próprio, enquanto historiador e grego, exalta uma atitude virtuosa do seu adversário. Se olharmos para os filmes que retratam a Batalha das Termópilas, por exemplo, encontraremos um Xerxes caricato, no papel de um tirano que deseja conquistar novos territórios a todo preço. É interessante entender que nem os próprios gregos, como no caso de Heródoto, tinham essa visão sobre o persa, e que essa foi uma falha interpretada posteriormente. Desse modo, o imperador persa, que ficou imortalizado nos quadrinhos e nos longa-metragens, nada se parece com o personagem histórico que esteve nas Termópilas. Um outro ponto interessante é notar como, mesmo na guerra, existe um modo de agir, de se portar. Hoje existe uma ideia muito difundida de que no amor e na guerra vale tudo. Ou seja, todas as armas e atitudes podem ser usadas, desde que o resultado, ao final, lhe seja favorável. Os princípios e valores, as mais valiosas armas que possuímos, são descartados se preciso, desde que tenhamos alguma vantagem. Assim, quando olhamos para os confrontos do passado, percebemos que os grandes generais, aqueles responsáveis por mudar a história, foram grandes por conseguirem se manter firmes em seus ideais apesar do contexto desafiador. Frente a isso, não há como não exaltar a figura de Leônidas e sua decisão de enfrentar um numeroso exército persa. O rei de Esparta sabia que não poderia subjugar o seu adversário, uma vez que Xerxes contava com um contingente de mais de 2 milhões de soldados. Ainda assim, ele recrutou em torno de 300 homens entre os melhores combatentes espartanos que possuíssem filhos vivos, para irem até as Termópilas e proteger o acesso ao Peloponeso, região onde estava Esparta. Seu objetivo não era conseguir expulsar os persas do Peloponeso, muito menos derrotar o imperador Xerxes em um confronto direto, mas sim ganhar tempo para que as cidades gregas conseguissem se organizar ao ponto de combaterem em pé de igualdade. Os poucos dias que Leônidas e seus homens conseguiram frear o avanço dos persas foram suficientes para fazer com que as polis gregas conseguissem juntar um exército capaz de enfrentar o Império Persa. Devemos, porém, fazer uma observação quanto a isso. Bem sabemos que o relato de Heródoto mistura-se com elementos fantásticos, por isso vale ressaltar alguns pontos. Sabe-se, por exemplo, que não foram somente 300 homens para o fronte grego. Além disso, Leônidas contava com outros exércitos que se juntaram a ele, somando uma força de 7.000 homens. Obviamente, um contingente muito inferior quando comparado ao exército de Xerxes, mas que ajudou a defender a passagem das Termópilas de forma mais consistente. O exército grego, vamos chamar assim, conseguiu resistir por 3 dias às ofensivas de Xerxes. Mas como isso foi possível, visto tamanha diferença entre os dois? A literatura costuma atribuir essa resistência a diversos fatores, como, por exemplo, o melhor treinamento e preparo dos guerreiros de Leônidas, principalmente seus espartanos, ou mesmo a bravura e virtude desses homens. Esses motivos não deixam de ter sua parcela de contribuição, entretanto, a maior vantagem grega estava em conhecer o território em que lutavam e a posição em que estavam a defender. A passagem das Termópilas fica na costa grega, sendo estreita ao ponto de 2 carros não conseguirem passar ao mesmo tempo por ela. Desse modo, a estratégia adotada por Leônidas foi a de manter-se na defensiva e, aproveitando que o exército persa não podia cercá-los, combater os 2 milhões de soldados em grupos menores. Outro ponto fundamental para o sucesso nos 2 primeiros dias de batalha foi o próprio esquema de combate grego, a falange. Utilizando lanças de longo alcance e o escudo que protegesse não apenas o próprio infante, mas também o soldado a seu lado, o exército espartano conseguiu uma ótima combinação de defesa e ataque, tornando-se praticamente impenetrável.
A estratégia de combate grega, somada às características do relevo, foi o que garantiu o admirável sucesso na batalha. Entretanto, os gregos não saíram vencedores do combate. Uma pequena passagem foi descoberta por Xerxes, que conseguiu contornar as Termópilas e cercar o exército de Leônidas. Se antes o rei de Esparta precisava preocupar-se apenas com uma luta direta, com algumas dezenas de soldados por vez, agora ele estava cercado e precisava lidar com ataques pela frente e pela retaguarda. Desse modo, no terceiro dia de combate, Leônidas e seus espartanos foram derrotados. O sacrifício do rei de Esparta, porém, não foi em vão. Apesar de derrotados na Batalha das Termópilas, as perdas do exército de Xerxes foram consideráveis, o obrigando a parar por semanas para lidar com o abastecimento de recursos e se reorganizar. Esse tempo foi fundamental para que Atenas e outras cidades-estado gregas pudessem reunir combatentes necessários para ganhar a Segunda Guerra Médica. Se o sacrifício de Leônidas não tivesse sido feito, provavelmente Xerxes teria dominado toda a Grécia e realizado o sonho do seu pai, Dário I. Ao invés disso, na Batalha de Salamina, o exército persa encontrou sua derrota definitiva, batendo em retirada para a Ásia Menor. Por fim, é fundamental entendermos que o que se passou nas Termópilas não foi uma batalha qualquer, mas fruto de um espírito guerreiro que colocou-se à frente das necessidades pessoais. Sua importância para a história está muito além do seu resultado, ou seja, do que ela proporcionou aos gregos e persas, mas serve até os dias atuais como uma rica fonte de inspiração para todos que conhecem a história de Leônidas e seus homens. Por isso a elencamos como uma das batalhas mais importantes, não por quem venceu ou foi derrotado, mas por manter vivos os princípios e valores de uma vida guerreira. Este vídeo foi uma produção da Fido Bem. Se você gostou, deixa o seu joinha, deixa um comentário aí embaixo e confira mais do nosso conteúdo nas nossas redes sociais e principalmente em nosso portal, fidobem.com.